Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. A mensagem inicial, cuja leitura acabou de ser feita, de certa forma sintetiza a nossa fala. Não teremos nada de mais profundo a acrescentar a essa mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva. Até esta coleção ela é fantástica, é um conjunto de 4 livros, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, que é este aqui, Vinha de Luz. É um conjunto de 4 livros que encerra psicografias do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, todas elas de autoria do seu mentor espiritual, Emmanuel, e versando sobre temáticas evangélicas. Ele abre cada mensagem com uma citação evangélica e discorre sobre a mesma. E esta sobre o Natal, bastante profunda, que nos faz refletir sobre o significado real, verdadeiro do Natal, que infelizmente encontra-se ofuscado na nossa civilização atual pelos gigantes do comércio, do capitalismo, que ditam ainda as normas de conduta e convivência na Terra. No ano de 1995, estávamos iniciando as nossas primeiras experiências no campo da mediunidade e já estávamos obtendo alguma coisa na área da psicografia. Nessa época, estava sendo feito em Novo Hamburgo, cidade onde morávamos, um concurso que premiaria as casas mais enfeitadas para o Natal. As casas que tivessem mais luzes, principalmente, receberiam uma premiação. E nessa época, numa sessão de educação mediúnica em que estávamos participando, acercou-se de nós um amigo espiritual da casa, chamado Perseverando, e ele nos ditou uma mensagem muito interessante, que fazia uma reflexão. A reflexão dele era como se estivesse chegando do mundo espiritual para a Terra com a visão da cidade. E ele iniciava a mensagem, então, elogiando como tudo estava tão bonito, tudo tão enfeitado, a cidade tão iluminada, as casas tão cheias de luzes. E aí ele complementava que era uma lástima que o mesmo não ocorresse com o interior das pessoas, que o íntimo das pessoas não estivesse tão iluminado quanto o exterior. E fazia toda uma analogia. E aquela mensagem nos tocou profundamente e ela serve justamente para a reflexão sobre a importância do Natal. O que, de fato, vale comemorar no Natal? Nós já temos, por uma herança cultural, antigas tradições que se perpetuam dos enfeites, da árvore, dos presentes, das decorações, e tudo isso, de alguma forma, contribui para enternecer as pessoas, contribui para fazer com que, mesmo aquelas que têm o coração mais duro, mais empedernido, de certa forma, se enterneçam, se amoleçam, se tornem mais suscetíveis às vibrações que pairam sobre a Terra neste período do ano. Mas, não obstante os pontos positivos que são conhecidos de todos nós não podemos fechar os olhos para
a visão comercial que predomina no Natal, né? Substituindo Jesus pelo Papai Noel, né? Colocando o presente como o que há de mais importante e deixando de lado, né, as pessoas, os seus sentimentos, os seus valores. Este ano, como todo ano acontece, os Correios renovaram a campanha que sempre fazem de adoção de cartas, né, geralmente de crianças que estão numa condição social de maior vulnerabilidade, onde pedem alguma coisa no Natal. Esse ano eles fizeram diferente. Eles restringiram essas cartas numa parceria com as escolas que se concentram nas zonas sociais de maior risco, né, de maior carência, maior risco social de maior carência. E uma das escolas da nossa cidade que foi contemplada foi a escola em que eu trabalho, a escola Ayrton Senna. E as professoras, então, tiveram encargo de, atendendo uma série de critérios estabelecidos pelo Correio, elaborar com seus alunos cartinhas endereçadas, então, ao Papai Noel. Né? E a minha esposa fez esse trabalho com a turma dela, ela também é professora, e chamou a atenção a carta de um menino, onde ele escrevia que a avó estava com muita dificuldade, né? Não conseguia se locomover mais sozinha, precisava de muita ajuda, que eles eram muito pobres, e a carta era de chorar. E daí no final ele concluía assim: por isso, Papai Noel, te peço um skate, porque minha avó não tem condições de pegar o ônibus. Então ele pedia um skate, né? O menininho estava tentando aplicar um golpe do Papai Noel, né? Mas a cartinha dele foi contemplada, ele ganhou o skate para a vovó dele. Mas nós trazemos esse exemplo apenas para mostrar como a questão do Natal muitas vezes fica em segundo plano, né? Porque o aniversariante, né, não tem o foco merecido, né, não tem a atenção devida. Onde já se viu, em qualquer festa de aniversário, a figura mais importante é quem está fazendo o aniversário. E no Natal, muitas vezes nós esquecemos que é o aniversário de Jesus e acabamos perdendo o foco do Natal. Né? Quem deveria ganhar presente, na verdade, que é o aniversariante, não ganha. E nós sabemos muito bem o tipo de presente que ele gostaria de receber, que é justamente a nossa renovação para melhor, que é justamente a nossa transformação interior, que é justamente a nossa melhoria em todos os sentidos. Então, isso está muito de escanteio em nossa sociedade, em nosso mundo, que acaba elegendo outros valores que são cultuados, e o foco do Natal permanece, né, deslocado. E isso tem que ser revertido. Evidente que, historicamente, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, muito menos no mês de dezembro. Né? Isso é uma data fabricada, é uma data inventada. Não se sabe exatamente quando Jesus nasceu. Muitos historiadores mais céticos chegam a questionar a existência histórica de Jesus, como questionam a existência histórica de outros personagens, por não haver muitos elementos históricos referentes à vida desse personagem. O que é conhecido são duas anotações de dois historiadores. Um historiador judeu chamado Flávio, de cultura grega, chamado Flávio José, que faz uma pequena referência a Jesus, e outra de um historiador romano chamado Tácito, que viveu no século II depois de Cristo, que também faz uma pequena referência a Jesus.
sem maiores desdobramentos. E não existe mais nada. Os seus evangelhos, nós sabemos que não são de autoria, porque Jesus, assim como outros grandes líderes espirituais, não deixou nada escrito. Então, os evangelhos não são da sua autoria, ele não os escreveu de próprio punho, e os primeiros evangelhos surgiram muito tempo depois da sua morte, do seu desencarne. No mínimo, uns 30 anos depois. E foram escritos, acredita-se, pelo menos o Evangelho de Marcos, que se acredita seja o primeiro, né, que tenha surgido, e não se sabe se a autoria histórica é de fato do evangelista que leva o seu nome, mas este evangelho serviu na época eles eram manuscritos, né, escritos em pergaminhos, né, e em rolos, né, e esse evangelho serviu de base para a escrita dos outros, do evangelho de Mateus, que é mais amplo, e do evangelho de Lucas, que é literariamente mais trabalhado, apontado pelos entendidos na letra neotestamentária como sendo o evangelho mais lindo, mais poético. Né? E o evangelho de João se destoa desses três. É um evangelho que recebe uma influência do pensamento grego. Logo no início, quem já leu o evangelho de João vai lembrar que o evangelho de João inicia falando que Jesus é o verbo do princípio, o que na língua grega, na qual ele foi escrito, é escrito como logos. Jesus é o logos, é o princípio racional, é o princípio da inteligência. Né? Então é um texto que destoa dos outros três, o texto de João. Então esses 4 evangelhos que são aceitos pela Igreja como os oficiais, embora existam centenas de outros evangelhos reputados como apócrifos, eles são posteriores a Jesus. Eles foram sendo escritos, foram sendo compilados muito tempo depois de Jesus ter deixado o mundo, de Jesus ter retornado para o mundo espiritual. Então, existem poucas referências. E o ano 1 do nosso calendário, que é tido como o nascimento de Jesus, nós estamos no ano 2010, indo para o ano 2011, depois do nascimento de Cristo. Então, o ano 1 marca no nosso calendário, que é o calendário cristão, o início da contagem do tempo para nós. Só que esse marco foi estabelecido muito tempo depois por um monge cristão, provavelmente entre o século 13 e 4 da era cristã. Não lembramos muito bem. Ele assinala, por alguns cálculos, o ano 1 do nascimento de Jesus. E hoje, os historiadores, recalculando a partir dos dados que foram utilizados por esse monge, perceberam que ele incorreu em alguns erros, de modo que o nascimento de Jesus, na verdade, teria se dado 4 ou 5 anos antes da data que lhe se determina, que lhe é determinada. Portanto, se esse cálculo dos historiadores modernos está correto, nós estaríamos hoje já no ano 2014 ou no ano 2015. Né? Então é uma convenção, como todo o calendário. Né? Cada civilização, cada povo, ao longo do tempo, organizou o tempo à sua maneira. Né? Então o calendário é uma convenção, nós também. Né? E por volta do século IV a.C. ainda, quando o cristianismo primitivo, de uma religião que estava na subalternidade, uma religião que estava na clandestinidade, uma religião que estava proibida na época no Império Romano, que dominava toda a Europa ocidental, o oeste da Ásia, o norte da África, uma religião que era proibida. Quem a professava corria risco de vida.
e muitas vezes era submetido à pena de morte, que na época era a crucificação, era ser morto nos circos, né? E nós sabemos, né, a história registra dos inúmeros episódios em que milhares de cristãos que não tiveram medo de abertamente, publicamente, dizerem-se cristãos, afirmarem-se cristãos, né, foram mortos nos chamados circos do martírio, como o Coliseu. O Coliseu é uma espécie de circo, um estádio onde as pessoas, as autoridades se reuniam para comemorar festas, participar de jogos, etc. E um dos momentos culminantes dessas festas era o massacre de cristãos, que eram lançados às feras, ou que eram lançados contra os gladiadores, ou que eram ali mesmo crucificados, ou perdiam a vida das formas mais inenarráveis possíveis. Né? Então, esses cristãos, né, não tinham medo nem vergonha de se afirmarem como seguidores de Jesus e professarem abertamente a sua doutrina, mas pagaram com a própria vida. E aqueles que assistiam aquilo tudo não conseguiam compreender como esses cristãos conseguiam manter a serenidade, a tranquilidade, cantando hinos em louvor a Jesus, em louvor a Deus, mesmo quando estavam sendo consumidos pela chama, quando estavam sendo consumidos pelas feras, quando estavam sendo mortos pelos gladiadores. E esta doutrina acabou se proliferando de tal forma que se tornou incontrolável dentro dos limites do Império Romano. Já não se podia mais matar todos os cristãos, porque o seu número era muito grande e cada vez maior. E muitas pessoas de famílias abastadas, muitas pessoas ligadas a postos políticos passaram a se interessar por essa religião clandestina, por essa religião que estava sendo perseguida. Então, no século IV, quando o cristianismo abandona a condição da subalternidade, da clandestinidade, a condição de ser uma doutrina de perseguidores, para ser a religião oficial do Império Romano, ocorre um casamento entre as ideias cristãs e entre as ideias pagãs, dos muitos deuses, do politeísmo, da idolatria, porque os romanos, herdeiros dos gregos, faziam estátuas das suas divindades e as adoravam. Então houve um casamento entre as ideias pagãs e as ideias cristãs, e desse casamento nasceu o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. E aí o que houve? Simplesmente houve uma acomodação. Não se sabia exatamente quando Jesus nasceu, o dia, muito menos o mês, e se adotou as festas tradicionais do calendário religioso pagão romano, introduzindo nele alguns eventos do cristianismo, entre eles o próprio nascimento de Jesus. Então, o mês de dezembro era destinado aos festejos de importantes divindades romanas. Então, não se suprimiu lá no século IV estes festejos. Apenas se substituiu, ao invés de se celebrar as divindades romanas, Júpiter, Saturno, entre outros, passou-se a celebrar o nascimento de Jesus. Então, houve uma substituição. E desde aí prevalece o erro, e prevalece a comemoração. Mas, do ponto de vista espiritual, esta data, justamente pelo fato das pessoas se enternecerem, estarem mais frágeis, estarem mais suscetíveis nessa época do ano,
em função de tudo que ela encerra, o mundo espiritual se serve desta data para trazer as suas bênçãos às pessoas, para trazer os seus óbulos, para trazer os seus presentes às pessoas que estão necessitadas, às pessoas que estão carentes, às pessoas que se sentem solitárias, às pessoas que estão depressivas, às pessoas que estão doentes, às pessoas que de alguma forma estão precisando de algum tipo de assistência. E o mundo espiritual se serve, então, desta onda geral que se abate sobre a humanidade para beneficiá-la com os recursos de que podem se servir, de que podem lançar mão para nos atender e para nos auxiliar. Mas é sempre oportuno nós, na condição de espíritas, que muitas vezes temos ainda vergonha de publicamente nos afirmarmos como espírita, diferente dos antigos cristãos, sendo que na atualidade não vai nos ser exigido a vida, né? Muito pelo contrário, talvez ainda tenha que se enfrentar algum tipo de preconceito, mas nada além disso, até porque hoje está na moda ser espírita, está na mídia, está na TV, né, nas novelas, né, as ideias espíritas estão aí. Então hoje até é bonito, né, se dizer espírita. Tem muita gente aí se dizendo espírita e nem sabe o que é o espiritismo. Né? E a gente lê muito, né, nos jornais, lá na parte dos classificados, né? Médium espírita, joga-se cartas, búzios, tarô. Médium espírita, lê a sorte e por aí vai. Né? Até podem ser médiums, mas com certeza não são espíritos, porque o espiritismo não sanciona essas práticas, embora respeite quem as faça, considerando que cada um tem a liberdade de fazer o que bem entende. Né? Mas também resgatando a afirmação apostolar, agora acho que é do apóstolo Paulo, né, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre para isso, mas nem tudo me convém fazer, nem tudo é bom fazer. E o Espiritismo vai além, dizendo que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, que ficam indelevelmente marcadas. E, portanto, a necessidade que nós temos de constantemente tentarmos, no âmbito dos nossos pensamentos, palavras e ações, dar sempre o melhor que nós temos para dar. Né? Dar sempre o nosso melhor. Tentando fazer com que prevaleça sempre o bem, sempre o otimismo, coisas boas, coisas belas, coisas bonitas no mundo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. O que é muito difícil, porque toda hora nós somos puxados para baixo. Toda hora um pensamento infeliz nos visita. Toda hora uma palavra não muito boa nos chega ao ouvido. Toda hora uma cena negativa é visualizada pelos nossos olhos. Então nós recebemos apelos à inferioridade o tempo inteiro. Nós temos que fazer um esforço tremendo para tentar fazer com que o bem prevaleça. Porque é para isso que nós estamos na Terra atualmente. Contribuir para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que nos cercam, para o bem de todos, de uma forma geral. Mas isso, evidentemente, que é muito difícil. Principalmente no nosso mundo íntimo. Principalmente no nosso mundo íntimo. Onde ainda vivemos angustiosos tormentos de medo, de repressões, de ressentimentos, de conflitos, de represálias, de ansiedades, de depressões, de tristeza, de melancolia, de problemas sem número.
sem número, tudo isso está dentro de nós. Os outros muitas vezes não veem. Alguns conseguem perceber pelo nosso jeito de ser, pela expressão do nosso olhar, pelo nosso semblante, pelo nosso comportamento. Mas a maioria das pessoas não percebe. Mas nós sabemos muito bem como está a nossa paisagem interior. E nós sabemos muito bem o quanto de esforço nos custa para buscar o melhor. Joana de Ângeles, um espírito iluminado, que tem escrito inúmeras obras, através do médium baiano, Divaldo Pereira Franco, dá uma sugestão muito oportuna quando pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, pensamentos que nos puxam para baixo, pensamentos menos dignos nos visitam a mente. Joana de Ângeles nos sugere o seguinte: não lute contra estes pensamentos, nem faça vistas grossas para eles. Observa-os, constata-os, analisa-os e deixa-os ir, tentando substituí-los por pensamentos melhores. Então, uma sugestão simples que este venerando espírito nos traz, Joana de Ângeles, e que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, em qualquer tempo e lugar, de tentar substituir aqueles pensamentos infelizes que muitas vezes teimam em perseguir, em povoar nossa mente, por um pensamento melhor. Se veio aquela vontade, aquele desejo de fazer algo que não nos convém, nos é lícito, como diz o apóstolo Paulo, mas não nos convém, substituamos esse pensamento, esse desejo, por outro melhor e façamos aquilo. Importante sempre atrelarmos o pensamento à ação prática, que ganha mais força e vai criando um hábito que, por reforços repetitivos, forma um automatismo superior, que vai nos favorecer o clima de harmonia e paz interior que nós precisamos construir. E por isso que nós devemos nos aproveitar do Natal para lembrar o que ele representa de fato. Preservarmos a tradição, não há nenhum mal nisso. Até porque as crianças dificilmente vão querer deixar o Papai Noel de lado, mas lembrar sempre do foco real do Natal, que é Jesus. E nós não podemos imaginar o esforço de Jesus para vir à Terra. Jesus era um espírito puro e redimido que concluiu a sua trajetória evolutiva em outra galáxia, que está em outro universo, e que recebeu de Deus a missão de formar a Terra desde a sua escultura geológica, desde os seus primórdios, responsabilizando-se por ela até a realização dos seus destinos, que é o percorrer de todos os degraus da escala evolutiva para os mundos. Assim como existe uma escala evolutiva para os seres espirituais, existe uma escala evolutiva para os mundos. Então, os mundos também evoluem. Então, Jesus era um ser completamente iluminado, não tinha necessidade, como nós temos, de estar aqui. Para ele encarnar no mundo foi uma opção, para nós é uma necessidade, é um dever, por vezes uma obrigação que as leis evolutivas presentes em nossa consciência determinam a nossa localização no seio de determinada família para aprender o que ali precisamos aprender e que em outras vidas fizemos caso, não valorizamos, não demos importância, ao menos a importância devida. Então nós temos necessidade de estar aqui. As nossas imperfeições nos situam exatamente no local, junto às pessoas com as quais nós precisamos estar.
e atrai as situações que nós precisamos vivenciar. E muitas vezes nós não sabemos como nos comportar idealmente frente a cada situação em que nos encontramos. Justamente porque estas situações vêm forçar os nossos limites de ir além do que nós somos. Porque é justamente nessas ocasiões que ocorre o nosso crescimento interior, que ocorre a nossa melhoria, que ocorre o nosso progresso. E Jesus não tinha necessidade disso. Para ele foi uma opção. E ele escolheu vir. Ele escolheu vir, podia ter, como dizia a mensagem, cuja leitura foi feita inicialmente, podia ter escolhido nascer como um potentado, como alguém bem colocado na sociedade, poderia ter nascido em Roma, poderia ter nascido como um dos filhos do imperador Augusto, que Jesus nasceu na época em que Augusto imperava, havia fundado o império e imperava. É o período intitulado pelos historiadores como a Pax Romana, porque foi caracterizado por uma grande prosperidade, como até então Roma nunca havia visto, coincidindo com o nascimento de Jesus na Terra. Até porque nesse momento as legiões angélicas, como fala a mensagem, as legiões angélicas envolvem o globo e preparam a grande vinda de Jesus para a Terra, porque é talvez o momento mais importante da história do nosso planeta. O momento em que aquele que é responsável pela Terra resolve vir, não tendo necessidade de vir. Justamente para passar por tudo que cada um de nós passa. Saber o que é a vida na Terra, o que é a vida na matéria, o que é a vida nesse plano de tantas limitações, de tantas dores, de tantos sofrimentos. E cada um de nós aqui conhece a história de Jesus, da manjedoura ao Calvário, e sabemos que a sua vida não foi coroada de alegria, embora Jesus fosse sempre alegre, jovial, estivesse sempre feliz e contagiava a todos por essa alegria que ele irradiava. Mas nós sabemos muito bem qual foi a trajetória do Cristo na Terra, enfrentando ataques gratuitos, enfrentando a incompreensão, enfrentando preconceitos, enfrentando toda uma conjuntura que conspirava contra ele e saindo vitorioso, mesmo tendo sido submetido à morte. Ele sai vitorioso de tudo. Então Jesus fez essa opção para vir ao mundo e mostrar como nós devemos viver no mundo. E ele veio, viveu entre nós, entre os seus contemporâneos, lançou os seus ensinos, exemplificou-os e deu testemunho dos mesmos com a própria vida terrena e regressou ao mundo espiritual para reocupar as suas funções, que é presidir os destinos do nosso mundo. Então, nós temos em Jesus a referência para vivermos na Terra. Só que já se passaram mais de 2 milênios e nós ainda não temos conseguido imitar Jesus com a nossa própria vida, vivendo ao menos 1/100º do que ele viveu na Terra. E mesmo no Natal, quando celebramos o Papai Noel, mas também lembramos de celebrar Jesus, mesmo com os nossos corações mais enternecidos, muitas vezes nós ainda não conseguimos ser mais generosos, ser mais bondosos, ser mais altruístas, ser mais positivos, ser mais otimistas.
porque estamos presos às nossas imperfeições. Estamos presos às nossas sombras interiores e não logramos delas escapar. Temos dificuldade para conseguir nos libertarmos dessas sombras que nos acompanham ao longo da nossa historiografia espiritual, ao longo das nossas vidas sucessivas. Mas nós precisamos envidar todos os esforços para buscar a luz de Jesus, para buscar a luz do seu Natal, que representa a renúncia, que representa doação, que representa amor, que representa a humildade. Jesus podia ter nascido como herdeiro, como filho de Augusto, mas resolveu nascer, não em Roma, que era o centro do império, lá na periferia, resolveu nascer lá na periferia do império, porque a Palestina nessa época era um protetorado romano. Então Jesus não podia ter escolhido nascer em Roma, preferiu nascer na periferia do Império Romano. Jesus poderia ter nascido como filho de Augusto, que era imperador de Roma na época, mas preferiu nascer filho de uma mulher simples e de um homem simples, de um carpinteiro. E segundo a tradição do Evangelho, nasceu numa manjedoura, num coxo que serve de alimento para os animais. É claro que isso simboliza a humildade, que foi um dos eixos centrais da sua pregação, da sua missão. Então o Natal simboliza tudo isso e nós precisamos envidar todos os nossos esforços para fazer a luz de Jesus e a luz do Natal brilhar dentro da gente e iluminar a nossa sombra. Então nós precisamos sim buscar a luz de Jesus, buscar a luz dos nossos mentores, protetores, guias espirituais, buscar a luz dos nossos anjos guardiães. Mas, se nós não buscarmos a nossa própria luz, isso de nada adiantará. Porque toda luz projeta sombras. Toda luz que vem de fora projeta sombras. A luz exterior que nós buscamos apenas realça as sombras que existem em nós. Apenas tornam mais visíveis aquilo que muitas vezes não queremos ver. Então, o mais importante é nós acendermos a nossa própria luz, a fim de, com a irradiação da nossa luz pessoal, irmos aos poucos diminuindo as sombras que predominam em nós. Para encerrarmos a nossa reflexão, gostaríamos de ler um pequeno poema. Já é tempo de Natal, Papai Noel, presentes, pinheiros, enfeites, euforia total. Do céu, doces vibrações, conclamam as pessoas a serem gentis e boas, melhorando os corações. Vem do alto para lembrar o significado real desta data mais que especial, que se define pelo verbo amar. Natal, antes de tudo, é Jesus, nas almas renascendo, aos poucos resplandecendo, como farol de intensa luz, afastando a grande escuridão que envolve a humanidade, esquecida da nobre verdade de que um do outro é irmão. Com esta poesia encerramos a nossa reflexão, agradecendo a acolhida sempre generosa, a atenção paciente de todos, rogando a Jesus, o nosso mestre, o aniversariante deste mês de dezembro, que venha ao nosso encontro e nos auxilie, cada um nas necessidades que traz, nos socorrendo intimamente e nos auxiliando em nosso processo de transformação para melhor. Porque só com Ele nós seremos verdadeiramente bem-sucedidos e vitoriosos nesta vida e na outra que nos espera mais além. Que Jesus possa vir ao nosso coração, derramar as suas bênçãos sobre nós. Muito obrigado.